é um caso clínico de um menino de 3 anos e meio, branco, um quadro de pubarca precoce há 6 meses, então é extremamente incomum que haja virilização nessa idade, e pubarca é definida quando você tem aumento de pelos pubianos e avanço puberal progressivo. Observado também aumento do pênis, aparecimento de acne e irritabilidade. A criança não tem antecedente importante, não tem doença prévia, nasceu de parto normal, a termo, não teve gestação com alguma intercorrência, nasceu com 3,1 kg, um comprimento de 50 centímetros, quer dizer, normal, tem um desenvolvimento neurológico também normal, o pai tem 1,70 m, a mãe tem 1,62 m, isso daí nos vai fazer a possibilidade de calcular a estatura-alvo dessa criança. E ele, no exame físico, tem um peso adequado, no percentil 50, quer dizer, bem no meio do gráfico para a idade e sexo, a estatura 94 centímetros, então percentil 10, está um pouquinho avançada, acne, absolutamente incompatível com a idade, a genitália tem uma classificação Tanner 3, pelos pubianos Tanner 4 e genitália Tanner 3. Né? Tanner é uma classificação que a gente dá, empírica, quer dizer, visual, onde você determina de acordo com o grau do avanço de pelos pubianos e da genitália no total do homem. Então, o impúbere é o P1, G1, e o completamente adulto é o G4, é o P5, G5. E ele tem essa descrição de genitália, principalmente por aumento do pênis, né? Então, tem um pênis de tamanho de 7 centímetros de diâmetro, de comprimento e 1,8 de diâmetro, testículos de 2 centímetros bilateralmente, 2 centímetros quadrados, idade óssea de 2 anos. Então, esse quadro nos indica uma virilização periférica, não tem nenhuma sugestão de que você tem uma puberdade antes do tempo. O primeiro sinal puberal na menina é o aparecimento de mamas. O primeiro sinal puberal nos meninos é o aumento do testículo. E, nesse caso clínico, você tem testículos de tamanho normal, extremamente sugestivos, então, de que você não tenha o eixo puberal ativado. Então, qual é o diagnóstico mais provável, etiológico, da puberdade precoce? A, hiperplasia adrenal congênita da forma clássica. B, neoplasia adrenal. C, hiperplasia adrenal congênita da forma não clássica. E D, é quando você tem um aumento da concentração sérica de principalmente forma exógena, administração exógena de testosterona, que nós chamamos tecnicamente de testotoxicose. Nos chama a atenção nesse caso clínico que há uma virilização, uma androgenização muito rápida e numa idade muito tenra, uma idade muito nova. Não tem avanço de idade óssea. Então, isso é sugestivo de que a instalação da puberdade foi recente. E o tamanho dos testículos, como eu já comentei, é fortemente sugestivo de que você tenha outra fonte que não o testículo na produção destes andrógenos. Nessa situação, apesar de raro, a causa mais comum são carcinomas adrenais produtores de andrógenos. Isso é extremamente sugestivo pelo quadro clínico. Normalmente, esses tumores, eles são muito grandes, muitas vezes até mesmo em crianças, palpáveis. Lembro que a adrenal tem 5 centímetros. Num tumor, para ser palpável, ele tem que estar muito grande, às vezes
chega a quilo de peso. E o diagnóstico costuma ser muito provável, né? O tratamento na identificação desses tumores, né, o diagnóstico de carcinoma ou de adenoma, ele só é feito depois da histopatologia. Obviamente, o tratamento é cirúrgico e o posterior você faz, e no posterior você faz tratamento com bloqueadores quimioterápicos específicos da adrenal. E ainda hoje o nosso quimioterápico favorito se chama mitotane. As taxas de sucesso terapêutica são muito altas. Crianças com carcinomas têm características de células jovens, células que respondem muito bem a um tratamento cirúrgico quimioterápico. Então, a resposta correta é o item B, neoplasia adrenal.